E o que foi que aconteceu durante essa sua gravidez até a saída do hospital? Desde a primeira consulta, eles perguntam, né, se tem algum histórico de cigarro, álcool, drogas, etc. Enfim. E eu falei, eles perguntaram se eu fumava tabaco, eu falei que tabaco não muito, né? Mas que às vezes fazia uso de cannabis. Pronto. Mas que não estava fumando durante a gravidez, né? E nunca foi uma questão. Inclusive, teve médico que falou: olha, se você estiver ansiosa, é preferível que você fume do que você fique ansiosa e nervosa. Mas pronto. E nunca foi uma questão, durante todos esses meses da gravidez, nunca foi uma questão dentro dos centros de saúde, no hospital. No hospital de Cascais eu tive 3 vezes, incluindo o dia do parto, né? Incluindo o dia do parto, então eles já sabiam, porque aqui tem uma caderneta da grávida e lá constava, né? Então, assim, nunca foi uma questão, e de repente, no dia do parto, virou tudo isso, né? E aí você ficou no hospital até segunda-feira, certo? Dia 14. Falta mesmo foi dia 12 porque parto normal são 2 dias. Então foi dia 12 no sábado, eu deveria sair pela manhã e acabei ficando até segunda. E o que aconteceu? Por que você ficou até segunda-feira? Você acabou ficando mais 2 dias. Por quê? Foi uma série de coisas, assim, preconceitos, eu acho que muito por retaliação do hospital também, porque o primeiro dia mesmo, quando a gente chegou, a gente quis valer uma lei que existe aqui em Portugal, que o pai não é visita, o pai é acompanhante. Então, ele não deveria ser sujeito ao horário de visitas, né? Ele deveria realmente acompanhar, a não ser que a grávida, a mulher que esteja junto, se sinta incomodada. E acabou que o Marcos não utilizou dessa lei. Ele entrou como visitante e não como acompanhante, certo? É. E eles alegaram alguma coisa? Por que você estava entrando como visitante? Não, na verdade, começou já nessa primeira médica aí, já começou bem chato, porque assim, o que foi ensinado para a gente foi que o trabalho de parto, se a gente fosse para lá assim que estourasse a bolsa, eles já iam querer separar a gente. Então, eu ia ter que pedir para que essa lei fosse atendida, e sempre é um problema aqui em Portugal, porque eles separam o pai da mãe, a mãe passa todo esse processo sozinho e só na hora do parto o pai pode entrar. Então, o que foi aconselhado, não só pelos médicos, mas também com as pessoas dos cursos que a gente estava fazendo, foi que a gente fizesse o trabalho, depois que estourasse a bolsa, a gente fizesse o trabalho aqui em casa. Quando as contrações estivessem 10 contrações dentro do período de 1 hora, a gente se encaminhasse para o hospital. E foi exatamente isso que a gente fez. Quando começou a ter as 10 contrações dentro de 1 hora, a Isabela começou a ter um sangramento, que foi que a gente ficou bem preocupado. Então, a gente pediu uma ambulância, a ambulância chegou aqui e levou a gente para lá. Assim que a gente chegou com um sangramento, essa médica que recebeu a gente já olhou para a enfermeira que estava fazendo a triagem e falou: ah, é casal de brasileiros. Né? Eu já fiquei meio assim, a outra enfermeira que estava lá tentou dar uma disfarçadinha e tal. Aí ela falou que lá eles tinham contato e que se em 20 minutos podia chegar alguém lá e o hospital ficava com a guarda da criança. Isabela, e aí depois disso você fez o teste? Foi. Depois desse teste que eles te seguraram, eles alegaram por que você ia ficar mais dias? Não, tava, o teste deu negativo, mas inclusive eu nunca soube, porque eles nunca voltaram a falar. Eu fui saber pela reportagem que a gente deu, porque ela entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital e o hospital disse que deu negativo, porque eles nunca mais voltaram a falar. A própria polícia me aconselhou a deixar ela fazer o teste, porque eu sabia que ia dar negativo. Eu só não deixei ela fazer o teste porque estava sendo um abuso de poder e eles estavam fazendo um terror na cabeça da minha mulher. Então, assim, no outro dia, quando eu cheguei lá, eu falei para ela fazer o teste, ela fez o teste deu negativo, eles não falaram nada, isso foi pela parte da manhã, e eles não falaram nada com a gente, não falaram que o teste tinha sido negativo, não falaram que a CPCJ tinha sido chamada, entendeu? Então, assim, isso no dia 11, isso foi no dia 10 que se passou tudo isso. No dia 11 de manhã ela fez o teste, tá? Então,
De manhã não, de tarde. De tarde. Mas aí esse teste deu negativo. Eles não apresentaram esse teste pra gente, eles não falaram nada, só que eu já sabia que ia ser negativo, e ficou por aí. Então, todas as vezes que eu estava no hospital, ninguém vinha. Não vinha nenhum pediatra, não vinha um médico, não vinha nada, ninguém entrava lá. Ninguém falava nada, ninguém me respondia, eu pedia para chamar, ninguém aparecia. Só quando eu estava sozinha. Só quando eu estava sozinha que eles iam lá falar com a Isabela. E aí o que aconteceu? Chegou no sábado, que era o dia da Isabela ter alta, no dia 12, pela manhã, certo? E às 10 horas da manhã, e quando ela foi sair com a neném, eles disseram que a guarda da neném era do hospital, porque ela era usuária de cannabis e que tinha sido assinalado o órgão pelo hospital, mesmo o teste dando negativo. E eles não falaram para a gente que o teste deu negativo. Eles simplesmente falaram que a nossa bebê estava retida no hospital e que se a Isabela quisesse sair do hospital, ela podia sair, mas que a neném ia ficar em guarda do hospital até que o órgão julgasse que nós éramos pais confiáveis. Então, a gente tinha alta clínica, né? Tanto eu quanto a bebê, a gente tava tudo certo, mas a gente não poderia sair por conta da questão do órgão, de uma questão de assistente social, de conselho, enfim. E por um teste negativo, porque se tivesse dado positivo, tudo bem, mas deu negativo. Sim. Mesmo assim, eles reteram lá a bebê. Cada dia que eu ia para lá, são 26 euros para ir e voltar, sabe? Mais comida, mais a minha filha que está longe de mim, mais a minha mulher que ninguém está com ela. Então, assim, eu chegava lá para ela comer, para ficar com a bebê, sacou? Para ela tomar banho. Então, assim, se eu não tô lá, é mais complicado. E aí foi esse